Vai tomar um cacete. Quando é que a luta dos grandes? Ele vai deixar cair bastante. Ele não deixa? Ele já lutou bastante. Tá, porra. Oxi. Ele já lutou bastante. Por que o ponto foi isso? Vai, Noah, vai, Noah. É que nem treino. Ele vai começar a treinar assim. Vai começar. O moleque só chega assim, ó. Pode bater, Pezinho. Vai, Noah, vai, Noah. Pode bater, bate. Esquenta. Vai, Noah, vamos, Noah. Vai, Noah. Meu Deus.